Paulo Pontes, nós estávamos em cima do meio-fio e Getúlio estava pelo lado de dentro, a um passo de distância de nós dois, conversando com a gente. Parou do nosso lado um jipe grande, sem nenhuma identificação de ser um veículo militar, com pessoas apaisando dentro, 5 pessoas, e essas pessoas desceram, 4 delas, e me imobilizaram e imobilizaram Paulo Pontes, enquanto Getúlio Cabral correu. Quando nós chegamos na ponte, as pessoas que tinham entrado no jipe para pegar Getúlio atravessando a ponte, me devolveram a minha pasta, que estava com a minha arma. Eu então abri a pasta com a mão esquerda, saquei o meu revólver e atirei nas 3 pessoas que estavam na frente. O primeiro tiro que eu dei pegou no sargento da aeronáutica, que morreu. O segundo tiro perdeu-se porque a pessoa ouviu o primeiro disparo e voltou-se, tirou a cabeça da linha de tiro. E os outros 2 tiros atingiram o terceiro policial, que era um agente da Polícia Federal, mas sem causar grandes lesões. Ele ainda dirigiu o jipe desde aqui, de Tororó, até a Polícia Federal, que fica lá na Cidade Baixa, perto de onde é hoje o Mercado Modelo. Nós chegamos aqui no Forte do Barbalho no dia 29 de outubro de 1970. Nós viemos da Polícia Federal, onde nós estávamos desde o dia da minha prisão, 27 de outubro, e onde nós já havíamos começado a ser torturados. Esses locais aqui eram as celas onde nós ficávamos presos. Na primeira delas, funcionava uma alfaiataria que cuidava da farda dos militares que serviam aqui no quartel. A segunda cela era ocupada por Paulo Pontes, essa terceira por mim, em seguida por Disseu Regis e a última por Emiliano. Essas celas são celas enormes. A gente ficava nelas, não tinha cama, não tinha lençol, não tinha nada. A gente dormia no chão, que é de pedra, e recebia refeição por um vão aqui da grade, que era trazida 3 vezes por dia. Quando eu cheguei aqui, eu tinha sangrado muito, eu levei muita pancada na cabeça e tinha sangrado demais. E estava com o corpo todo sujo de sangue e dormindo no chão, a poeira colou no sangue e eu fiquei completamente sujo, um sujo grudado. E só consegui tomar um banho 33 dias depois de ser preso. Passei 33 dias nessa situação. Os momentos de maior angústia, de mais tensão que a gente passou, foram no interior dessas celas. Especialmente para mim, porque quando eles iam levar a gente para uma sessão de tortura, eles vinham com bastante antecedência, algemavam nossas mãos para trás e vendavam os olhos com esparadrapo e deixavam a gente sentado aí. A gente sabia que ia ser levado para ser torturado, mas não sabia quando. E aí na frente a rampa, né? Quando a gente começava a subir a rampa, que a gente era seguro por 2 soldados, por conta do esparadrapo que vendava os olhos, o sinal de que a gente estava indo para a sala de tortura é quando começava a subir a rampa, essa rampa aqui. Foi quando eu estava subindo essa rampa aqui para ser torturado que eu conheci Emiliano. Eu vinha com 2 soldados me segurando pelos braços, porque eu estava com os olhos vendados. E mais ou menos aqui nessa altura dela, o oficial que estava me conduzindo me parou e folgou a parte de baixo do esparadrapo e empurrou meu corpo para que eu me abaixasse. E quando eu vi,
tinha uma pessoa deitada numa maca carregada por 2 soldados. Essa pessoa estava com o corpo coberto de equimoses e algum sangramento. E eu pensei que tivesse morto. E eu perguntei para a pessoa, ele está morto? E o oficial parece ter se assustado com essa possibilidade. Disse, não, você está louco. Não está não. Aí desceu e eu continuei minha subida. Depois eu vim a saber que essa pessoa era Emiliano José, que foi nosso companheiro de prisão aqui no Barbalho e depois na Lemos Brito por 4 anos. Eu fui preso no dia 23 de novembro de 1970. Preso a hora que ia subir no ônibus, um grandalhão me pegou e aí troquei porrada com ele e tal, a camisa ficou na mão dele, eu corri, consegui escapar, mas na frente a equipe da Polícia Federal me pegou e ali mesmo a porrada começou, sem camisa e o sangue já correu ali, cheguei na Polícia Federal já assim, logo apareceu o coronel Luiz Arthur de Carvalho, triste personagem da nossa história, e me perguntou, e começou a me fazer interrogação, o interrogatório, eu é que perguntei a ele por que eu estava preso. E ele me disse, você vai saber daqui a pouco, seu filho da puta, no pau. O tanque onde a gente era afogado, esse que está com a tampa ligeiramente levantada ali na frente, e em seguida, depois daquela porta de madeira à esquerda, era a sala de comando do quartel. Lá trabalhava um capitão do exército chamado Emetério Chaves Filho, que era um dos principais torturadores que havia aqui na época. Inclusive era uma pessoa que, diferentemente de muitos torturadores que praticavam a tortura como se fosse um dever, uma obrigação, ele não, ele tinha prazer em torturar as pessoas. Ele achava bom, ele se divertia, ele fazia piada. Era uma pessoa muito cruel. Então aqui era o local exatamente onde a gente era torturado. Sempre de forma alternada. Vinha um, descia, depois vinha outro, descia, depois vinha um seguinte, descia, e assim ia. Aqui era a entrada da sala de comando. Aqui tinha uma antessala, onde ficava um militar, e em seguida tinha a sala do capitão Emetério, e dobrando à esquerda tinha uma outra sala que era o local onde eles montavam o pau de arara, onde estava o telefone para dar choque elétrico, cacetete para bater, todo o instrumental que eles necessitavam para a prática de tortura. Então aqui, nesse ponto, era onde as pessoas eram torturadas. Naturalmente você está nu, que tem um sentido físico, tem um sentido simbólico, tem tudo, né? A nudez é uma maneira deles tentarem lhe desmoralizar. Mas para mim, estar nu ou não estar ali, tanto fazia, porque era o que era, né? Era uma situação de absoluta sujeição, né? Você está ali submetido, não há o que fazer. Depois, no mesmo momento, porque tudo isso é quase simultâneo, vem o choque, né? E o choque é uma experiência terrível, porque o choque ele transpassa, eu não sou nem místico, nem crente, ele transpassa o espírito, mexe com tudo em você o choque. Como sabido, são 3 fios, pelo menos no meu caso eram 3 fios, um amarrado na ponta do pênis, né? E 2 outros circulando, né? Então, imaginar o que é que isso ocasiona no corpo, que, como disse, pede, pare com isso, e na alma que diz, você não pode entregar ninguém. O seu espírito é um limite, um momento limite da existência, é um momento limite da existência.
poucos saberão o que é isso se não passaram por isso. É impossível você passar a outra pessoa esta experiência se você não viveu. É muito difícil. O único confronto que existia numa hora dessa era seu com os seus fantasmas, com os seus medos, com as suas inseguranças. Porque quando começa o confronto com o inimigo é mais fácil de enfrentar. Mas essa situação, para mim, era a mais difícil de todas. Eu ia como que enfrentando a tortura como uma espécie de corrida de obstáculos, quase me testando e testando o que é que vinha. Era uma coisa da mente mesmo, né? E das convicções. Ninguém podia cair por mim, eu dizia. Ninguém pode cair por mim. Ninguém pode ser preso por minha causa. Aí em cima é o início da Galeria F, quando se dobra à direita. A Galeria F tem 20 celas e essas 20 celas na época foram ocupadas pelos presos políticos. Eu fui um dos primeiros a chegar lá na Galeria F e fui lá que encontrei Teodomiro. Algum tempo depois veio o Sano, que estava preso em São Paulo, tinha sido preso um ano e pouco depois da minha prisão, e nos reencontramos todos na cadeia. Foi nessa cadeia que eu conheci Theo, né? Um garoto, um menino, praticamente. Nós todos éramos garotos, mas ele era muito jovem, né? Ele teve um apoio muito grande quando chegou. Havia um sentimento de fraternidade muito grande. A palavra é essa mesmo, fraternidade. Porque você às vezes discordava tremendamente do seu companheiro de prisão, mas você tinha uma relação de fraternidade, uma relação de muita solidariedade. A gente conviveu dentro da Galeria F, com companheiros de várias organizações, tivemos a oportunidade de discutir várias visões revolucionárias que antes não tínhamos tido. Era uma escolha meio marcada assim, por um traço meio clubístico, né? Você é do BR, você é do MR8, você é da LN. E muitos de nós tinham um pouco conhecimento, né? Dos fundamentos das outras organizações. Lá dentro a gente teve chance de poder estabelecer, né, uma comparação, um estudo um pouco mais detalhado, o que nos fez compreender como nós estávamos errados em nos dividirmos tanto. A gente tinha nossas diferenças de organização, a gente tinha essas diferenças todas, mas a gente conseguiu formar um coletivo que tinha uma unidade e uma solidariedade extremamente aguçadas. Era uma coisa muito bonita. A gente não tinha convivência com os presos comuns. A gente não podia ter nenhum tipo de rádio, nem televisão, nem jornal, nem coisa nenhuma nessa época. Então, à noite, quando começou o noticiário, todos os presos sintonizaram no mesmo canal e elevaram o volume dos aparelhos para a gente escutar a notícia da condenação à pena de morte. A ditadura, ela, a cada passo que a situação endurecia em relação à esquerda e em relação à repressão, ela também promovia novos sistemas jurídicos. Então, em setembro de 69, ela editou uma nova lei, chamada outra Lei de Segurança Nacional, que previa a instituição da pena de morte para os chamados crimes de sangue. E nesse caso, então, ele foi condenado à pena de morte. Isso foi no início de 71
E eu, com toda a sinceridade, nunca levei a sério a possibilidade de ser executado. Nunca. Nem eu acho que ninguém aqui que convivia comigo na Lemos Brito levou a sério. E isso foi, do ponto de vista, uma cavalice que não teve mais tamanho, porque a reação popular, uma das grandes mobilizações que ocorreram depois do AI-5, foi a mobilização contra a pena de morte, porque envolveu OAB, envolveu a Igreja Católica, envolveu movimentos femininos, envolveu uma gama enorme de pessoas, as organizações políticas, inclusive, que fizeram pichação. A AP fez uma pichação muito grande contra a pena de morte aqui em Salvador. A mobilização no exterior, havia manifestação na frente das embaixadas brasileiras, semanalmente, diariamente, foi uma coisa assim. Tanto é que a tramitação do meu recurso contra a condenação à pena de morte ocorreu em tempo absolutamente recorde. As auditorias militares sofriam uma pressão muito grande da força militar que naquele momento era responsável pelos julgamentos. No caso de Teodomiro, ele estava sendo julgado pela própria força, da qual integrava um sargento que tinha sido baleado por Teodomiro. E lá o povo dormia durante o julgamento. Os militares, né, e tinha coronel